Olá, turma do oitavo ano, vamos para mais uma correção da atividade dessa segunda semana de maio, de 10 a 14. A gente está revendo o conteúdo, que são as operações com os números racionais. E a atividade trouxe um pequeno resumo, tá? Do que são esses números racionais. Quando a gente fala de números racionais, são aqueles que podem ser representados como uma fração. Uma fração é aquele número que pode ser escrito A sobre B, que é o numerador sobre o denominador. Satisfazendo essa definição, a gente tem os números inteiros, por exemplo, o menos 10, o 7, o 0, o 3, o 4. O menos 10 eu posso escrever o menos 10 sobre 1. Denominador 1, então menos 10 sobre 1 é o mesmo que menos 10, porque é uma divisão. Menos 10 dividido por 1 vai dar menos 10, o 7 sobre 1. Números decimais exatos, como 1,25, 0,1, que é um décimo, Então, 1,25 é o mesmo que 125 sobre 100. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 1,25. Um décimo, que é o 0,1 sobre 10. Se você dividir, você vai encontrar o 0,1. Então, os números decimais exatos são números racionais. As dízimas periódicas simples é aquela cujo período ele se repete aqui, por exemplo, 1,42, 42, 42. Essa dízima periódica simples, ela escrita em forma de fração, ela é 47 sobre 33. Se você fizer essa divisão, é esse o número que você vai encontrar. O período aqui é o 42, o que se repete. E as dízimas compostas, dízimas periódicas compostas, Um exemplo aqui, 1,02888. Essa dízima aqui, ela é escrita na forma de fração, ela vai ser 463 sobre 450. Se você fizer essa divisão, é esse número que você vai encontrar. Ela é chamada de dízima periódica composta porque ela tem o período, a parte que se repete e uma parte que não se repete. E aí ele traz aqui também sobre a adição e a subtração, quando as frações têm o mesmo denominador, você só repete o denominador e soma os numeradores, como já tem o exemplo aqui do A e do B. Quando eles têm denominadores diferentes, a gente precisa igualar esses denominadores, a gente pode recorrer ao MMC, aqui no caso entre 5, 3 e 4, o MMC é 60, que é o menor múltiplo comum. Posso também escrever frações equivalentes, para que elas deixem aqui todos os denominadores iguais também. Assim como quando a gente fala em adição, é adição e subtração, aplicam-se as mesmas regras. Com relação à multiplicação, aí depende se eu estou multiplicando, frações. Aqui no caso, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, E a gente sabe que quando a gente trabalha com as frações, a gente trabalha ela também na forma irredutível, Aqui 2 terços vezes 4 quintos, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. 8, 15 avos. 9, 20 avos vezes 8 sextos vezes 5 sétimos vezes 14 quintos. Então aqui é 9 vezes 8 vezes 5 vezes 14. Só que aqui o que aconteceu? Que números são esses que não estão aqui? 3, o 2, o 1, o 2. É porque essas frações aqui, elas primeiro foram simplificadas, Simplificar é você dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor possível, Deixá-la em uma forma que não dê para ser dividido, mas assim, tem uma divisão inteira, 6 quintos, por exemplo, não tem nenhum divisor que divide o 6 e o 5 ao mesmo tempo, então por isso que é chamado de fração irredutível. Quando se trata de divisão de frações, aqui eu tenho 4 quintos dividido por 2 terços. Qual é a regra? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, o que era 2 terços passa a ser 3 meios. Aí 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10 e 12 décimos. Se a gente for dividir todos os dois termos por 2, eu vou ter 6 quintos, que é uma fração irredutível. Voltando ainda a falar em adição e subtração, agora quando se trata de números decimais, a gente precisa ter o cuidado da vírgula,
de igualar as casas decimais, tá? Então aqui é muito simples, aqui eu tenho 0,6 somado com 1,2, a gente tem a mesma casa, a mesma quantidade de casas decimais, assim como o exemplo do número 2. Isso tanto vale para adição quanto para subtração. Nesse caso aqui, olha, 2,582 somado com 5,6 e 7,31, você vê que esses zeros de vermelho aqui, eles foram utilizados para fazer uma complementação das casas decimais. O segundo número só tinha uma casa decimal, que era o 6. Então, como o maior aqui tinha 3 casas decimais, o restante precisa se igualar a ele para a gente poder realizar a operação. Tanto faz para soma quanto para subtração. E na multiplicação, se você multiplica um número decimal por um número inteiro, você vai fazer a multiplicação normal dele e vai contar no final as casas decimais e colocar a vírgula no final, não pode ter uma alteração de casas decimais. Se você multiplica por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente, o que você vai fazer é uma modificação apenas da vírgula, né? Se é por 10, você avança uma casa decimal, avançar aí a vírgula para a direita. Se é por 100, 2 zeros, 2 casas decimais, 1000, 3 zeros, 3 casas decimais. Quando a gente fala de divisão desses números decimais, e aí eu posso estar dividindo números com a mesma quantidade de casas decimais, e aí pra gente, geralmente nessa divisão, o que a gente faz? A gente sempre multiplica por 10, por 100 ou por 1000, de forma que os números fiquem sem a vírgula para a gente poder fazer a divisão dele melhor, né? Então aqui, ó, 3,5 dividido por 0,5 é o mesmo que dividir 35 por 5, os dois foram multiplicados por 10, ambos somente com uma casa decimal. E aí é só você colocar no final aqui a resposta, né? Eu tenho um número decimal por um número inteiro, né? O que a gente faz também? Esse número inteiro pode ser escrito, ó, o 5, pode ser escrito na forma de 5 vezes 0, porque aí eu fico, vírgula 0. 5,0. E aí ele ficou com a mesma quantidade de casas decimais. Quando eu multiplico por 10, o que vai acontecer? A vírgula caminha, né? Então ficou 205 dividido por 50. E aqui eu tenho um número inteiro dividido por um número decimal. Então do mesmo jeito, ó, o 14, aqui eu só tenho uma casa decimal, que é no caso 0,7. Se eu só preciso de uma casa decimal, basta que eu coloque a vírgula e o zero. E aí eu igualo as casas decimais, no caso aí, para divisão. Então vamos lá para a atividade. Olha, a primeira diz assim: para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com 1/6 das figuras, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? A gente não sabe quanto que dá para encher esse álbum, mas ele quer a soma das duas contribuições. Então, 1/6 mais 3/4. Quando a gente vai somar aqui, a gente observa que essas duas frações possuem denominadores diferentes, o 6 e o 4. O que eu fiz aqui? Quando a gente vai tirar o NMC de 6 e 4, vai dar 12. Então, para o 6 virar um 12, ele multiplica por 2. E aí, se eu multiplico no denominador, eu também multiplico 2 lá no numerador. O 4, para virar um 12, ele tem que multiplicar por 3. Então, eu multiplico 3 no denominador e 3 no numerador. Então, aqui eu acabei escrevendo duas frações equivalentes, tá? Cujo denominador ficaram iguais. Então, 1 vezes 2 é 2, 6 vezes 2 é 12, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12. Então, pronto. Denominadores iguais, o que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores, que vai dar 11. Então, 11 12avos, ou seja, se nesse álbum de figurinhas são 12 figurinhas para encher o álbum, elas duas deram 11 figurinhas, faltando apenas uma para completar esse álbum. Na questão de número 2, tá aqui ela todinha já para vocês darem uma olhada. Ana está lendo um livro. Em um dia ela lê 1/4 do livro, no outro dia ela lê 1/6 do livro. Então calcule a fração do livro que ela já leu. Para eu saber o que ela já leu, eu vou somar 1/4 mais 3/6. Olha aqui novamente que eu estou somando duas frações com denominadores diferentes, o 4 e o 6, que coincidentemente são da questão anterior. Então eu já sei que o denominador comum entre eles, o MMC, é 12.
Então, para o 4 virar um 12, eu multiplico por 3. Então, 3 no denominador e 3 no numerador. O 6 para virar 12, multiplico por 2 no denominador e 2 no numerador. Então, ficou 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2, 12. E aí, repete o denominador 12, 3 mais 6 é 9. Ou seja, se por acaso o livro lido por Ana, lógico que o livro vai ter muito mais do que isso, mas imaginando que o livro tenha 12 páginas, a Ana leu 9 dessas páginas, ok? Aí vamos lá. A fração do livro que falta para ela terminar a leitura. Bom, a fração que falta, como é que eu vou fazer isso aqui? O que falta? Eu vou botar o 1, eu posso colocar o 1 inteiro aqui? Posso, o 1 representa o livro inteiro. Mas o 1 também pode representar a fração 12 sobre 12. Por quê? Porque se eu já vou subtrair uma fração cujo denominador é 12, eu vou tirar de uma coisa inteira que representa 1, então eu posso escrever a fração 12 sobre 12, porque se eu dividir 12 por 12 vai dar 1, certo? E aí, denominadores iguais, você repete o denominador 12, e 12 menos 9 vai dar 3. A fração 3 12avos, ela pode ser simplificada, como foi explicado anteriormente. Eu pego e divido 3 por 3, que vai dar 1, e 12 dividido por 3, que vai dar 4. Ou seja, falta para a Ana terminar de ler esse livro 1/4 desse livro. E se eu ainda te perguntasse em percentual, 1/4 equivale a 25% do livro, né? Ou seja, a Ana já leu 75% e falta ali 25%. Mas aqui a gente está falando de frações, né? E a questão de número 3 diz assim: a altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um segundo andar e a altura da casa passou a ser de 7,4 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Eu quero saber, aqui eu estou querendo saber qual é a diferença, né? O que foi construído aí? Então, eu tenho que pegar, lógico, se eu vou realizar uma subtração, eu tenho que pegar o maior número menos o menor. Só que o maior só tem uma casa decimal, que é o 4, e o número menor tem duas casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o zero, né? O zero que está pretinho aqui foi o complemento. Então, eu vou ter 7,40. O 7,4 metros é o mesmo que 7,40. Menos 4,78. Isso vai me dar um total de uma diferença de 2,68. Então, a altura inicial da casa foi aumentada em 2,68 metros. Questão de número 4 diz o seguinte: veja no quadro as ofertas do dia de um supermercado. Quando ele fala de oferta, ele está falando de um preço mais baixo do que o normal. Então, ele trouxe aqui o leite em pó, o iogurte e um tipo de queijo. O leite em pó normalmente é cobrado R$ 2,70 e nesse dia da oferta está por R$ 2,20. O iogurte tá de R$ 2,50, ele está por R$ 2,09. E o queijo Minas, que o preço normal é de R$ 3,80, está por R$ 3,59. Então, se você comprar 3 unidades de cada produto, quanto economizará? Bem, eu fiz aqui uma tabelinha para mostrar para vocês o preço no valor dele normal e no valor dele com o desconto, que é o do dia da oferta, né? Então, o leite daria R$ 8,10 no preço normal, com o desconto saiu por R$ 6,60. O iogurte, que sairia por R$ 7,50 no preço normal, saiu por R$ 6,27. O queijo, que eu pagaria R$ 11,40, eu vou pagar R$ 10,77. Então, somando aqui os 3 produtos, né, as 3 unidades de cada produto, no preço normal eu pagaria R$ 27,00 e com desconto R$ 23,64. Como ele quer saber quanto que eu vou economizar, eu vou calcular a diferença entre os dois valores. Então, R$ 27,00 menos R$ 23,64 vai me dar R$ 3,36. Isso aqui é o valor que eu vou economizar nessa conta. Questão de número 5 e última diz assim, que certo número de caixas foi colocado em uma balança. Todas as caixas têm o mesmo peso, 1,5 gramas.
1,5 kg, ou seja, 1,5 kg. Se a balança marcou 24 quilos, 24 kg, quantas caixas foram colocadas na balança? Bom, eu trago aqui de duas maneiras para você responder. Você pode ir fazendo pela proporção, por exemplo, se uma caixa pesa 1,5 kg, duas caixas pesam 3. E a partir dessa informação aqui, eu posso ir chegando aos 24 quilos. Então, se para cada duas caixas eu tenho 3 quilos, 4 caixas vão ser 6, 6 caixas vão pesar 9, 8 caixas pesam 12, 10 caixas pesam 15, 12 caixas pesam 18, 14 caixas pesam 21 e 16 caixas pesam 24. Agora, qual seria a outra forma mais rápida? A divisão. Dividir 24 por 1,5. Como às vezes pode ser um pouco difícil dividir um número inteiro por um decimal, o que eu faria aqui? A gente multiplica, tá? Por 10, aqui como 1,5 tem uma casa decimal, porque a gente quer, a intenção é tirar essa vírgula, então eu multiplico por 10. Só que eu tenho que multiplicar por 10 os dois números, o 24 e 1,5, que aí eu vou encontrar 240 e 15. Quando eu divido 240 por 15, eu vou dividir 24 por 15, que vai dar 1, né? 1 vezes 15 é 15, 24 menos 15 é 9, baixando o zero fica 90, 90 dividido por 15 é 6, 6 vezes 15 é 90, menos 90 não sobra nada. Então, foram colocadas na balança 16 caixas, cada uma pesando 1,5 kg. Bom, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido e gostado da correção. Qualquer dúvida, volta o vídeo.